Cara, todos nós concordamos que 2024 não é assim exatamente um grande ano para o Grêmio, né? Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, legal, beleza, vamos hepta, vamos rumo ao octa agora em 2025, mas na Libertadores nós caímos para o Fluminense nos pênaltis, nas oitavas de final, quer dizer, caímos precocemente. Na Copa do Brasil caímos para um Corinthians, sendo que no jogo da ida nós jogamos 11 contra 10 segundo tempo inteiro. No jogo da volta, o Corinthians botou um time quase todo reserva e mesmo assim nós somos eliminados, também nas oitavas de final, quer dizer, também precocemente. E no Campeonato Brasileiro a gente está em 14º nesse momento que eu gravo o vídeo, numa campanha que é muito, mas muito ruim, 3 pontos apenas acima da zona de rebaixamento. Mas o Grêmio nesse ano ele fez algumas descobertas que são muito importantes, não pelos jogadores que a gente vai falar, mas porque esse tipo de negociação é o que pode salvar o Grêmio dentro dessa nova ordem do futebol brasileiro. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, sou gremista, e enquanto roda a vinheta, 5 segundos, tu aproveita para deixar o like no vídeo e te inscrever no canal. E são dois jogadores, gente, claro que vocês eu acho que já mataram a charada, é claro que eu estou falando do Monsalve e do Bright White, são dois jogadores que têm um perfil completamente diferente de negociação. E esses perfis, eles podem e devem ser usados pelo Grêmio para a gente conseguir competir. Porque o nível do futebol brasileiro, aliás, nem é o nível, tá? O nível é até uma consequência. Mas essa ordem do futebol brasileiro foi modificada nos últimos tempos. Primeiro que muita gente apostou que nós viveríamos a tal da espanholização do futebol brasileiro. Gente, nós nunca vamos viver espanholização no futebol brasileiro, tá? Podem ter certeza disso. Tanto é que os dois times que despontavam nem eram Flamengo e Corinthians, eram Flamengo e Palmeiras. Por quê? Pela Crefisa, pelo dinheiro da Leila, aquela coisa toda, tá? Só que aí teve a questão da SAF no Brasil, a mudança da lei permitindo a Sociedade Anônima do Futebol, e aí nós tivemos equipes que estavam praticamente falidas, como um Cruzeiro, que estava há 3 anos jogando Série B de brasileiro, e sempre mais próximo de cair para C do que de subir para A, o Cruzeiro se reerguendo. O Botafogo com uma dívida quase bilionária, sempre ali brigando para não ser rebaixado, hoje é em vias de ser campeão brasileiro, entende? Então essas coisas se modificaram. O Vasco, que era um clube ioiô, que subia num ano, caía no outro, subia, caía, hoje está em primeira página de Campeonato Brasileiro. Então essas coisas modificaram. O Cruzeiro foi no mercado, cara, e contratou Matheus Henrique, que o Grêmio, por exemplo, tentou e não conseguiu. O Cruzeiro contratou Lautaro Dias, que o Grêmio tentou e não conseguiu. O Cruzeiro contratou o Wallace, que o Grêmio quis e não conseguiu. E tu pode ir no Botafogo. O Botafogo pagou 20 milhões de euros no Thiago Almada. Um jogador que o Grêmio não tem condições de iniciar negócio, entendeu? O Botafogo está pagando quase 2 milhões por mês para o Alex Telles. Um cara que o Grêmio até queria, mas podia pagar, sei lá, metade disso. O Botafogo pagou o dobro e levou. Então, como é que nós vamos competir com esses caras? Certamente não é através do dinheiro. Tem um jogador lá, o fulaninho. O Grêmio quis, o Botafogo quis. O clube de origem dele pediu 10 milhões. O Grêmio não consegue pagar. O Botafogo consegue, vai lá, paga e contrata. O Flamengo, o Botafogo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro agora, o Palmeiras. Então, financeiramente, não tem o que fazer. Se financeiramente não tem o que fazer, bom, vamos agir de uma outra forma. Como é que o Grêmio agiu de outra forma? O Grêmio foi no Monsalve, por exemplo, e descobriu o Monsalve antes que grandes clubes do futebol europeu descobrissem. O Monsalve, cara, é um jogador com nível para atuar em Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona. Ele é um baita de um jogador. Baita de um jogador. O Grêmio foi lá e descobriu antes dos outros. Isso é mérito do Grêmio. O Aravena, o Arezzo, bom, esses têm que provar muito ainda, mas é o tipo de contratação que eu gosto, porque tu contrata o cara jovem, um cara com potencial, um cara com histórico de seleção de base, um cara que chega assim com futuro, tu contrata por um valor menor
E se ele render, bom, tu recupera o investimento e ganha muito mais dinheiro depois. E além do dinheiro, tu tem um retorno esportivo, que é o que o cara vai render dentro do campo. É claro que nós vamos errar mais do que acertar, a vida é assim, o futebol é assim. Mas é esse tipo de contratação que faz o clube viver, que faz o clube ter uma expectativa de conseguir um retorno dentro de campo e posteriormente financeiro. É de caras assim que a gente precisa. Nós temos que descobrir esses Monsalve, esses Arezzo da vida antes do Botafogo, antes do Flamengo, antes do Palmeiras. Porque se nós pegarmos o jogador já pronto, já consagrado, já conhecido no mercado, a gente não vai ter dinheiro para contratar. E outro perfil de contratação é o Bright White, um jogador de histórico no futebol europeu, inclusive até europeu ele é dinamarquês, mas um cara que daqui a pouco não tem mais condição técnica de atuar num Barcelona da vida, num clube top ou até mediano de futebol europeu, mas o cara com mentalidade, um cara inteligente, um cara que pode acrescentar e emprestar uma outra cultura para o nosso futebol aqui. E isso é legal. Claro, tem que ter o retorno técnico que o Bright White até agora, convenhamos, está apresentando. Ele é inteligente, ele dá assistência, ele faz gol, pelo menos esse início dele é muito bom. Então esse tipo de contratação, para mim, são as grandes notícias do ano do Grêmio. São as boas notícias, as melhores notícias do 2024 do Grêmio. O Grêmio mostrou e que ele consegue entender no mercado esses movimentos. E é esse tipo de contratação que nós precisamos buscar agora para 2025. Chega de trazer o veterano só porque ele foi famoso um dia. Chega de trazer o cara que está estouradaço no mercado, que todo mundo quer e que vem para cá pedindo 2,5, 3 milhões por mês. O Grêmio tem que buscar esse tipo de jogador. O Bright White, por exemplo, é caro? Sim, ele é caro. Ele não é um jogador barato. Mas é um cara que foi estudado pelo Grêmio durante mais de um ano, tá? Para reduzir ao máximo qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema nessa contratação. E caras como o Monsalve, caras com futuro, caras promissores, caras que o Grêmio também estudou para reduzir a margem de erro dessa contratação. Para mim, são as grandes notícias do Grêmio no ano e eu espero que o nosso 2025 seja com base em contratações como essas, tá? E não naquelas com base do traz que eu recupero, traz que comigo eu jogo. Bom, esse modelo foi o que nos levou para a segunda divisão. Deixem o like, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.